Fala galerinha, e aí, tudo bom com vocês? Hoje será o segundo vídeo da série de 7 vídeos que eu vou lançar aqui nessa terça-feira. E vamos falar sobre condições adversas de tempo. E nessa condição adversa, existem alguns fatores adversos que podem prejudicar você na direção do carro. Isso se você não tomar os devidos cuidados. E quais são essas condições adversas? É a chuva, a aquaplanagem, cerração, neblina, fumaça e a chuva de granizo. Vou falar sobre cada uma delas aqui, os perigos que podem acontecer no dia a dia do seu trânsito e como você pode se livrar de cada uma delas. Mas antes de assistir ao vídeo, eu preciso que vocês se inscrevam no meu canal, dê o joinha e compartilhe esse vídeo para que o YouTube entenda que esse vídeo ele é relevante para as pessoas aprenderem e assim chegar a um número maior de pessoas. Valeu? Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Chuva. Você sabia que das 3 fases da chuva, início, meio, fim, a parte mais perigosa, que se torna mais perigosa, é no início da chuva? Sabia? Sabia não? Pois eu vou te contar. No início da chuva, quando começa a chuva, que é a parte mais perigosa de você estar dirigindo. Por quê? Porque quando a chuva cai, existe a poeira, né? A areia que fica no asfalto, e também quando se derrama óleo, né? Através dos carros, caminhões, óleo diesel, óleo de motor que às vezes pinga na rua. Então essa mistura acaba, quando a chuva cai, acaba elevando, e nessa hora aí a pista fica escorregadia e você vai estar em alta velocidade. Se precisar de uma frenagem, né, de imediato, o seu carro vai se deslocar antes de parar totalmente. Então, gente, é nessa hora que você observa as primeiras gotas de chuva cair do céu, diminua a sua velocidade, né? Dobre a distância de segmento do carro que vai na sua frente, porque se precisar de um freio de emergência, você vai conseguir manter a distância de parada total, né? Numa boa distância, na verdade, para que não aconteça um acidente. Essa é a dica que eu dou para vocês para dirigir em dia de chuva. Vou falar agora para vocês sobre aquaplanagem. O que é? É a perda do seu pneu em contato com o solo. Quando você passa por um local muito alagado e muito acúmulo de água naquele momento ali, então nesse momento, com uma velocidade de 80 km acima, então nesse momento que você está passando por essa lâmina d'água, o seu pneu não vai ter mais contato com o solo, fazendo com que isso se torne a aquaplanagem. Vou colocar uma foto aqui no momento que o carro está passando por essa lâmina d'água, e aí vocês vão saber mais ou menos como é que vai estar acontecendo isso aí. Como é que eu faço então para que não ocorra a aquaplanagem no carro? Simples. Quando você avistar essa lâmina d'água, esse acúmulo de água na pista, se você conseguir visualizar antes, o que é que você faz? Freia seu carro, faz o carro cair em velocidade para você passar numa velocidade menor. Assim, o pneu não vai perder esse contato com o solo, porque a sua velocidade está baixa. Mas se você não conseguir enxergar essa lâmina d'água e tiver que passar por esse acúmulo, o que é que você faz? Você vai segurar o seu volante de forma retilínea, ou seja, seguir direto, e vai tirar o pé da aceleração. Dica importante, gente: não vire o volante na hora que estiver passando pelo processo de aquaplanagem, porque se quando voltar o pneu em contato com o solo, a depender da sua velocidade e os pneus estiverem virados para um dos lados, é capaz até de você capotar. Então muito cuidado, segue a regra que eu falei,
antes aqui para poder dar tudo certo. Neblina e cerração, elas são parecidas, porém uma é mais densa do que a outra. No caso, a cerração, ela é mais densa do que a outra. Como é que eu posso lidar quando eu estiver passando por uma situação como essa? Eu vou colocar a foto aqui para vocês verem das duas situações, que elas são, para você ver que é bem parecida uma da outra, né? Mas como é que eu posso lidar com uma situação como essa? Quando você for viajar, e antes de você chegar nesse local específico, porque ela é muito centralizada naquele ambiente onde você vai passar, se você puder visualizar e parar antes de chegar nessa parte, você fica aguardando para ver se melhora. Normalmente a cerração, a neblina, ela vai passar ela vai aparecer naqueles períodos de baixa temperatura, né? No começo da manhã ou então no final da tarde, né? Só que em lugares específicos, não é em todo lugar que você vai encontrar isso. Quando você tiver que passar por um lugar como esse, que esteja neblina e cerração, vá passando com cuidado, diminua bastante a sua velocidade e verifique se tem como você enxergar o carro que está na sua frente, e você vai seguir o fluxo de acordo com a velocidade que está sendo aplicada naquele momento. Nada de correr. E também não se deve parar em acostamento dentro da neblina, ligando pisca-alerta para poder avisar os outros que você está parado. Não adianta, isso pode acontecer um acidente. Então, o ideal ou parar antes da neblina, ou seguir o fluxo, se você estiver enxergando o veículo que está na sua frente, para também não acontecer um acidente e acabar colidindo com ele. Ou para num lugar seguro, num posto de gasolina, se houver, no meio do caminho, né, num posto policial. Então essa aí são as atitudes que você vai tomar para quando for passar em lugares como esse, certo? Chuva de granizo. Calma, gente, não é todo lugar que vai ter essa chuva. Porém, em alguns lugares específicos, e também serve para as pessoas que estão fazendo a aula teórica e depois vão fazer a prova, esse assunto ele é bem relevante. Como vai se proceder diante a chuva de granizo? Não tem para onde correr. Uma vez que você está lá no meio da estrada e começa a chover, qual é o procedimento? Você vai vir para o banco de trás do carro, né, e aguardar para que a chuva cesse. Não tem outra coisa que fazer, certo? Quando a chuva passar, se não tiver como você sair com o carro, o melhor é você ligar para o seguro do seu carro, ou então tirar o para-brisa e ir para um lugar mais próximo seguro. Entendeu? É assim que é o procedimento. E se você mora numa região que sempre está acontecendo isso, o ideal é você sempre levar uma coxa grossa para se proteger, porque se vier o caso de o para-brisa quebrar, não machucar você. E por último, gente, e não menos importante, é a fumaça. A fumaça normalmente acontece através das queimadas nas estradas, né? Alguém que joga um cigarro na beira da estrada, ou o calor está muito forte e infelizmente acaba pegando fogo na mata. E aí, se você for passar por um lugar como esse e ver que a fumaça está invadindo a pista, não vá adiante. É melhor você parar, aguardar que os bombeiros cheguem na hora para poder conter, né, esse fogo, para poder assim você ter uma visão melhor, pois aquela fumaça preta das queimadas, ela vai esconder totalmente o outro lado da pista que você vai seguir, e assim você poder seguir sua viagem com segurança. Então, gente, esse foi o assunto do vídeo de hoje. Espero que eu tenha esclarecido, né? Espero que eu tenha ajudado bastante
esse assunto para as pessoas que também estão fazendo a questão da prova teórica, né? Estão estudando para a prova teórica, e relembrando para as pessoas que já dirigem, né? Para não esquecer quais são as atitudes a tomar diante dessas condições adversas, né? Dos fatores adversos da condição adversa de tempo, certo? Forte abraço para todos aí, uma ótima semana, valeu!